Gente, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Aqui tá um frio que só, mas tá bom, glória a Deus. Quero compartilhar com vocês algo. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito tremendo, gente. Livro de Êxodo, capítulo 17. A gente vai ler 2 versículos. Versículo 1 e 2. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Preste atenção, a gente está lendo em Êxodo. Agora a gente vai lá, olha só, pular o livro da Bíblia e lá para frente, a gente vai lá em Números. A gente vai sair de Êxodo, passa Levítico e vai lá para Números, lá na frente, Números 20. Olha que coisa tremenda isso aqui. Números 20. Aí tá assim, ó. O povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e acampou-se em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Preste atenção numa coisa aqui. Lá no início, a gente leu em Êxodo 17, agora a gente leu em Números 20. Passou-se quase 70 páginas da Bíblia. E o povo estava de novo no mesmo problema. O povo estava de novo na mesma situação. Quando Deus tirou o povo do Egito, olha isso aqui como é que a gente... Gente, isso aqui é muito tremendo, isso aqui. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha feito um trajeto do Egito para a terra de Canaã de 40 dias. Dentro de 40 dias, aquele povo ia sair do Egito e habitar a terra de Canaã. E sabe quanto tempo levou? 40 anos. Sabe por que levou 40 anos? Por causa da dureza do coração do povo, da murmuração, das queixas, das reclamações, da ingratidão daquele povo. Eles viram tudo o que aconteceu no Egito, todas as pragas, todos os livramentos, o mar vermelho se abrindo, eles viram tudo aquilo. Mas tudo quanto é luta que vinha, eles esqueciam tudo que tinha passado. Tudo que Deus tinha feito. Tudo que Deus tinha feito por eles, para eles. Eles esqueciam tudo e tampavam, murmurando, questionando, reclamando, falando. Você vê que nos dois ali, eles vão contra o líder, que é Moisés. Eles se queixam, eles murmuram. E lá em Êxodo, eles entram no deserto de Sim. E aqui em Números, eles entram no deserto de Zim. Gente, esse povo saía de um deserto e entrava no outro. Misericórdia, gente. Esse povo saía de um deserto e entrava no outro, saía de um deserto e entrava no outro. Sabe por que isso acontecia? Porque no deserto anterior, eles não aprendiam nada com as lutas, com as dificuldades. Eles não conseguiam aprender nada. Aí Deus permitia que eles findassem um deserto e entrassem no outro. Isso aqui é muito triste, igreja. Isso aqui é muito triste, gente. Você tem noção de você atravessar um deserto, um tempo de luta, e quando você está chegando no fim do deserto, o seu comportamento te coloca de frente para outro deserto. Tem pessoas que estão assim até hoje, gente. Tem pessoas que estão assim até hoje. Eles não conseguem sair. Eles saem de um deserto, entram no outro. Sai de uma prova, entra na outra. Sai de uma luta, entra na outra. Quando pensa que vai ficar bom, entra uma prova pior. Uma luta pior, um vento pior. Porque a nossa vida tem dificuldades. Mas eu acredito piamente que tem o tempo da luta e o tempo da bonança. Eu acredito. Que tem o tempo do deserto, mas também tem o tempo da terra prometida. Porque Deus não é injusto. Ele não é injusto, ele não vai permitir que você ande, lute, nade, e morra na praia. Se você tem lutado para acertar. Só que esse povo saía do deserto, passava pelo deserto e não aprendia nada. Você vê que a murmuração lá na frente, lá depois de tempos, era a mesma coisa.
faltava alguma coisa, dava qualquer dificuldade, qualquer problema, eles se levantavam com murmurações, queixas, acusações. Como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés, culpavam a liderança. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com os nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Olha a ingratidão desse povo aqui. Depois de tudo que Deus tinha feito, era melhor que tivéssemos morrido no Egito, eles falavam. E por isso, por causa da dureza do coração, por causa das murmurações, das reclamações, da ingratidão, porque no momento que vinha a luta, gente, presta atenção nisso aqui, no momento que vinha a prova, esse povo se esquecia, jogava no mar do esquecimento tudo que Deus tinha feito. Se você está vendo lutas se repetindo várias vezes na sua vida, você vai ter várias lutas, mas não a mesma luta várias vezes. A gente passa por várias pelejas, mas a mesma peleja várias vezes não pode. Não pode, você não pode. Se você está passando a mesma luta, de novo, é porque você não está aprendendo. Tem algo ali que você está deixando escapar. Tem algo em meio a essa guerra aí que você está deixando escapar, porque Deus não permite deserto sem uma Canaã te esperando. Deus não vai permitir que você atravesse um deserto se não tem nada de bom te esperando lá na frente. Deus não vai permitir que você passe uma luta se Ele não tem uma vitória para te dar. Só que no meio dessa luta, você fica mais forte, mais sábio, mais valente. Porque quando vier a luta, você fala: opa, nessa aqui eu não caio mais não. Quando vier a dificuldade, você fala: opa, nessa dificuldade eu não caio mais não. Ou então você vai dizer: Deus fez lá atrás, Ele continua fazendo. Deus proveu lá e vai testando a sua fé. Mas tem gente que até hoje está fazendo isso. Preste atenção nas provas que você está passando, nas lutas que você está vivendo. Deus quer te ensinar algo aí. Diga para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse deserto? Quer que eu aprenda a ser manso? Quer que eu aprenda a ser humilde? Quer que eu aprenda a controlar o meu falar, o meu andar, o meu caminhar? Porque Deus quer que você... Deus tem um tempo exato para te dar a vitória. Só que muitas vezes o nosso comportamento, gente, é o nosso comportamento. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de nós. Não é de Deus. Deus tem um tempo certo, preparado para te entregar uma vitória. Mas às vezes o nosso posicionamento em meio às lutas faz essas lutas se prolongarem. Isso é muito. Em nome de Jesus, gente. É tempo de despertar, literalmente. É tempo da gente entender o que a gente está passando. Se Deus fez lá atrás, Ele continua fazendo até hoje. Se Deus abriu o mar vermelho, Ele não poderia dar... Deus abriu um mar vermelho para eles passarem. Ele não poderia prover água. Ele não poderia prover comida. Só que em vez deles falar assim: Moisés, a gente está sem água, vamos orar? Glória a Deus. Tá faltando isso aqui, vamos orar? Vamos buscar? Vamos... Não. Vamos questionar, vamos reclamar, vamos ser bem ingratos mesmo. Tem posicionamentos nossos que nos deixam no deserto mais tempo, muito mais tempo do que o necessário. Um trajeto de 40 dias durou 40 anos. E a maioria desse povo aqui, a maioria deles não chegaram à terra prometida. Porque Deus não permitiu. Deus permitiu que eles rodassem em círculos, morressem rodando em círculos. E muitos morreram rodando em círculos, sem aprender nada, gente. Isso é muito sério. Não deixe isso acontecer com a sua vida, não. Aprenda entre meio às lutas. Sabe, gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Tem pessoas que vai aproveitar todas as oportunidades para aprender e para melhorar. Tem gente que você vai falar 1000 vezes a mesma coisa e ela não vai aprender. Porque não quer. Não quer armazenar, não quer aprender. Tem gente que você vai falar uma coisa uma vez e ela vai pegar aquilo ali e vai falar: peguei isso aí. Essa prova não passa. Se tem situações repetitivas, é porque tem algo que a gente precisa aprender.
E se você quer sair desse deserto, preste atenção no que Deus está te mostrando. E não seja duro, ingrato, não seja reclamão, murmurento, coisa triste a gente... Fica perto. Eu tenho orado para Deus tirar da minha vida esse tipo de gente que não consegue ver nada bom. Tudo tá ruim, tudo reclama, tudo murmura. Porque além dele estragar a vida dele, o dia dele, ele estraga o seu também, porque você fica também. Aí esse tipo de pessoa vai ficar rodando e se bestar. Se você não vigiar, você vai rodar junto. Rodar. Sai disso, em nome de Jesus. Chega de deserto. Chega de sair de um deserto e entrar no outro. Chega de sair de uma prova e entrar na outra. E do mesmo significado. Não estou dizendo que você não vai ter prova. Você vai ter prova. Você vai ter tempestades. Mas a mesma tempestade? Não é estranho isso, não? A mesma luta, a mesma guerra, sempre o mesmo problema, sempre a mesma dificuldade. Tem algo aí que precisa ser mudado. Eu tô falando isso para mim também, tá? Tô. E eu tenho aprendido a me calar. E eu tenho aprendido a confiar, e tem vezes que é muito difícil confiar. É muito difícil você, dependendo do vento que você está, enxergar a luz no fim do túnel. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que cremos. Não é daquilo que vemos. Glória a Deus. A gente não precisa ver para crer. A gente tem que crer para ver. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Observe o que você tem passado. Aprenda com esse deserto. Porque com certeza, eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui, para você e para mim. Tem uma terra prometida nos esperando. Deus tem bênção para nos dar. Deus tem bênção para nos entregar, gente. E quando eu tô falando isso, eu tô falando daqui. Eu tô sentindo, sabe? No meu coração é aqui, é aqui. Preste atenção nisso aqui. Ah, Deus tem uma Canaã celestial? Tem, ele tem sim. Mas ele também tem algo para te entregar aqui embaixo, aqui no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Deus tem algo. Então não atrase as suas bênçãos em nome de Jesus. Não atrase as suas bênçãos. Aprenda, não vá repetir os mesmos erros. Não vá repetir os mesmos erros. Você precisa avançar. Eu preciso avançar. Só que para isso, para não sair de um deserto e entrar no outro, sair de um e entrar no outro, a gente precisa aprender entre esse deserto e sair dele mais forte, mais determinado, mais cheio de Deus, mais cheio de fé. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Os homens que alcançaram lá Canaã eram os homens que mais perseveraram e o que menos questionaram. Isso é fé, gente. E quando a Canaã estava pronta, olha para você ver, olha isso aqui tremendo. Quando estava chegando as portas para entrar na terra que Deus prometeu, eles separaram 12 homens para ir lá visitar a terra e falar, vai lá ver a terra. Aí o que acontece? Olha que povo difícil, gente. Aí quando eles foram lá, viram a terra, viram que era boa, manava leite e mel, os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar. Aí eles vieram, sabe o que eles falaram? A terra é boa, sim. A terra é boa. Não, a terra não é ruim, não. Mas tem gigante lá, as muralhas são intransponíveis, é muito difícil chegar, a gente não vai conseguir, não dá para nós. Continuou o povo ali. Aí, Josué e Caleb, mas Deus prometeu nos entregar essa terra. Mas Deus disse que seria conosco. E se Deus falou, a gente vai alcançar essa terra sim, porque Deus prometeu. Glória a Deus. Esse tipo de gente é muito bom, né? Glória a Deus. Que Deus envie para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, assim, mais Josué e mais Caleb, sabe? Que diz, olha, tá na prova assim, mas Deus faz, hein? Deus arranca você desse deserto, hein? Lembra que Deus fez lá atrás? Então, Deus faz. Deus continua fazendo. Aleluia. Não empreste a sua boca para o inimigo. Não empreste a sua mente, o seu coração para o inimigo usar você, para se desanimar e ainda desanimar os outros que estão à sua volta, em nome de Jesus.
Seja um Josué, seja um Caleb, sabe? Quando você vê alguém desanimado, você vai lá e levanta e fala: ei, e aí? Deus não fez lá atrás? Quantas coisas Deus fez por você até hoje? Ele continua fazendo. Seja e tenha do seu lado esse tipo de pessoa. E não, de forma alguma, em nome de Jesus. Não olha para a luta, não. Não olha para a luta. Olha para o Deus que você tem. Olha para os testemunhos que Ele te deu. Olha para quantas vezes Ele já venceu na sua vida. Ele te fez vencer. Ele te fez ficar de pé. Ele te fez prosperar. Lembra disso e guarda no seu coração. Ele continua fazendo. Ele vai me tirar dessa situação. Ele prometeu que seria comigo até o fim dos meus dias. Glória a Deus. Traga isso, a palavra diz assim, ó, traga à memória aquilo que te traz esperança. Quando os dias difíceis chegar, você traga à memória o que é bom, o que Deus tem feito de bom. Você vai ver se você não vai ter força para atravessar esse deserto. E quando você terminar esse deserto, você vai ver em nome de Jesus, se não tem uma Canaã te esperando, uma bênção para você. Não atrase as suas bênçãos, não atrase a sua caminhada. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.